e a majestade do nosso Deus. Aquele Deus que nos guarda, que nos vigia, aquele Deus que quando nós estamos dormindo, Ele diz na sua palavra o quê? Que Ele cuida de nós. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, mas Ele cuida de nós. E eu me recordo um dia, depois de uma luta tão grande, Ele estava lá no meu quarto, lá num cantinho, enviou um anjo colocar ali. Meu filho viu o anjo guardando. E Ele está na sua casa, Ele está na sua vida, Ele está cuidando de nós, porque é uma promessa de Deus. Então nós vamos ler esse salmo para nós louvarmos depois a esse Senhor que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém, irmãos? Então vamos nesse momento nos colocar em pé e vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 96. Nem precisa abrir, eu já deixei ali comunicado para colocar o Salmo 96 para nós. São 13 versículos e vamos estar lendo juntos. Só que eu vou pedir que os homens leiam. Boa noite, Gabriel, Edinho, boa noite, tudo bem? Tem um aviso aí. Já enviou a encomenda? Para Dourados? Eu esqueci. A Eulina vai essa semana para lá. Procura a Eulina, liga para ela, tá bom? E os homens vão começar lendo os versículos ímpares, e as mulheres lerão os versículos pares. Aproveita aqui para puxar, para ficar bem bonito. Vamos ler juntos então. Os homens: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Todos juntos agora? Na promessa do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. E antes de passar a palavra para a irmã Kathleen, que vai ministrar os hinos que nós vamos adorar ao Senhor, eu gostaria de convidar a igreja, nesse momento, se colocar de joelho. E a pedido do próprio pai, pastor William Balaniuk, não sei se alguns sabem aqui, o pastor Paulo Balaniuk, que ele está precisando muito das nossas orações. Ele está com um problema sério, mas há esperança. Enquanto se tem vida, há esperança.
Se o nosso Deus levantou aqui, muitos viram ela descer e se batizar, uma mulher com câncer com 11 anos. 11 anos de câncer, 11 anos de cama. Levantou, subiu, batizou. Deus pode abençoar a vida do pastor Paulo. Ele é novo ainda, não tem nem 60 anos. E o pastor falou: continua orando. Vamos continuar orando. Hoje eu conversei, liguei para ele, né? Então vamos nos ajoelhar, irmãos. Vocês fiquem aqui, não precisam, né? Mas fiquem à vontade. Mas vamos ter enquanto nós vamos, coloque uma música bonita aí, e nós vamos orar, agradecendo a Deus por este salmo, e orar a Deus por este culto, e que o Senhor, ó Deus, possa realizar o milagre que o próprio pastor Paulo pediu na vida dele, porque ele é um homem de Deus, é um pastor que o Senhor tem em suas mãos para anunciar o Evangelho. Oremos. Querido Deus, te damos graças pela tua palavra, que nos ajuda a crescer e aprender a orarmos, como este salmo que nós lemos aqui nesta noite de adoração, o salmista conclamando para que cantemos, para que louvemos, para que adoremos ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Obrigado, nosso Deus e Pai, por este momento que aqui estamos, por aqueles que estão em casa, não puderam vir. Que o teu nome seja, Senhor, adorado. Tu que, Senhor, que é o nosso Criador, é o Senhor da nossa vida, é o Deus de milagre, é o Deus que reina nos nossos corações. Neste momento, ó Deus, eu sei que tem muitas igrejas clamando ao Senhor pastor Paulo, ele pediu: eu preciso de um milagre, opera, meu Deus. Ele é um servo teu, jovem, que tem todo o talento, ó Deus, para continuar anunciando o teu evangelho, salvando vidas, ó Deus. O Senhor pode fazer isso, ó Pai. O Senhor simplesmente chegou no túmulo de Lázaro 4 dias depois de morrer. O Senhor só disse: Pai, que Lázaro saia para fora. Ele saiu, meu Deus. Aquela menina que estava morta depois daquela febre, ali está viva, e ela viveu. Que o Senhor opere na vida do teu servo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor fez isso na vida da irmã Eloí. 11 anos de câncer numa cama, o Senhor a levantou.
Opera, meu Deus, no nome de Jesus. A tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Senhor, usa de misericórdia. Tu és o nosso Deus, o Deus do impossível. E é isso que nós estamos pregando nessa igreja. É isso que nós estamos anunciando nessa igreja. Esse Deus maravilhoso como é o Senhor, e tem sido nas nossas vidas, nas nossas famílias. Receba agora, ó Deus, todo o nosso louvor, nossa adoração. E não permita, ó Deus, que nenhum de nós que estamos aqui na live, ou aqueles que estão na tua presença, jamais se desviem de ti, mas que os seus olhos estejam focados em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Vamos orar todos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e para todo sempre, Senhor, porque tua é a glória, o poder e a honra, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. A Kétria está com a palavra. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Amém. Eu acho que os dias estão passando tão rápidos, eu não sei você. Minha semana passou voando e com bastante coisa ainda para resolver, mas Deus falou muito comigo naquela passagem. É onde fala: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como você tem vivido os seus dias, mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós, amém? Ele fala: lance sobre mim toda a sua ansiedade. Então lance sobre o Senhor todos os seus medos, todas as coisas que você tem que resolver na segunda-feira, não é mesmo? Quem não tem, né, situações para resolver, mas lance sobre o Senhor e confie, porque Ele tem cuidado de nós, amém? E eu queria te convidar a louvar ao Senhor e declarar que o Senhor é rei sobre a sua vida, amém? Sobre as montanhas e o povo
pedir para quem está ali no som acender as luzes da igreja para gente, por favor. Eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita nessa noite. Tem alguém? Dá um sinalzinho assim com a mão. Tem? Ah, nós temos uma família ali no fundo. E o Albérico, toda vez. Eu queria dizer para vocês que nos visitam, que eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade. Quando eu era visitante nessa igreja, eu fui muito bem acolhida, eu me senti muito amada, eu me senti em casa. Eu tenho certeza que você vai sentir isso aqui também. Então eu queria pedir para quem está no som aí soltar uma música bem animada, para a gente fazer um momento bem, bem gostoso, para a gente poder abraçar o nosso irmão. A gente sabe que às vezes tem alguém que está precisando de um abraço, e o abraço ele cura, né? Ele tem esse poder de curar, de trazer um conforto, amém? Então vamos confraternizar aí, abraçar as pessoas, abraçar o seu irmão, amém? Principalmente nossos visitantes que estão ali. Que bom te ter aqui comigo pra conversar e te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? E agora também é um momento muito alegre, né? Muito importante também, quando a gente traz os nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom? Esta é a hora da adoração.
Jesus, por esse momento na sua presença. Muito obrigado por aqueles irmãos, Jesus, que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, Jesus. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Deus. Obrigada pela sua igreja, Jesus, pela vida de cada irmão, Deus. Eu peço que o Senhor continue neste lugar, Jesus, ministrando a sua palavra aos nossos corações, Jesus. Amém. Gálatas 4, no versículo 4, fala o seguinte:
Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho, Deus o também tornou herdeiro. Amém? Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus. E que privilégio, não é mesmo? Eu queria te convidar novamente a declarar essa verdade sobre a sua vida, que você não é mais escravo do medo, que não há nada que possa nos aprisionar. Amém? Que nós somos filhos de Deus. Sou mais escravo do medo.
Deus, eu queria te agradecer por esse momento na sua presença, Deus. Obrigada, Jesus. Não há lugar melhor para estar do que aos seus pés, Jesus. Obrigada por esse momento, Deus. Obrigada porque o Senhor está entre nós, Jesus. Obrigada por essa igreja, pela vida de cada um, Deus. Eu peço que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, Jesus. Assim como diz a parábola lá em Marcos, Deus, sobre os terrenos, né, que eram os solos, Pai. Que o nosso coração, ele venha a ser uma terra fértil, Jesus. Que a palavra que for falada aqui, Jesus, ela caia aos nossos corações, Jesus. Mas que a ansiedade, os medos, as preocupações, Jesus, não venham roubar, Deus, mas que ela possa crescer e frutificar, Deus. Fala aos nossos corações, Pai, atraia-nos a Ti, Jesus. Coloca amor nos nossos corações, Deus, pela sua palavra, Deus, pela sua presença, Jesus. E continue falando aos nossos corações, Pai. Transforma-nos, Deus, em pessoas mais parecidas contigo, Jesus. Ajude-nos a amar o nosso próximo, Jesus, a obedecer, a viver de acordo com a sua vontade, Deus. E que o Senhor reine sobre nós, sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, Jesus. E que nós podemos confiar em Ti, nós podemos lançar toda a nossa ansiedade aos Seus pés, Jesus. E a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Deus. Amém. Enquanto vamos ouvindo uma musiquinha, e as crianças, até que idade mesmo? 11 anos, vão sair para o culto infantil. Hoje nós temos um jovem que vai pregar para a gente, irmão. Desse tamanho assim, ó. Vai pregar para nós hoje. E eu vou convidá-lo para vir à frente. Não vou nem falar o nome dele. Por favor, meu irmão. Quem lembra dele? Levante a mão aí. Rapaz, não acredito. Olha lá, agora melhorou. Desse lado aqui, quem lembra? Rapaz, quanta gente não te conhece, irmão Gilberto? Mas vão lembrar. Irmão Gilberto, ele, eu até anotei aqui, porque o nomezinho complicado lá onde Deus mandou ele, lá pro lado de Minas Gerais, Centralina. Igreja Batista lá em Centralina, Minas Gerais. E o irmão, coitadinho, teve que levar a esposa junto. A irmã Sueli teve que ir junto. Oh, meu Jesus. E ela não está aí, foi levar as crianças para lá. E por acaso descobri que ele estava passando por aqui. Então, falei, não vou perder a oportunidade. Já fez a primeira fase da Ordem dos Pastores, passou, né? O irmão Francisco fez junto também, já passou também. E ele vai dar outras informações a respeito do ministério pastoral que ele está exercendo lá. Eu vou passar a palavra para ele e ele dá uma fala sobre a sua plataforma, como que está, e vai trazer a mensagem aos nossos corações. E eu fiquei muito feliz porque ele aceitou esse compromisso, né, de poder trazer a palavra de Deus hoje. E que você seja beneficiado com a palavra de Deus. Olha lá a Sueli. A irmã Sueli, faz assim, ó. Vira pro povo aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? O coitadinho que foi lá para Minas Gerais, lá pro fim do mundo, e levou a coitadinha para lá. Poxa vida, mas fazer o quê, né? É desse jeito, né? Mas eu sei que ela foi com muita alegria, porque perto de um homem bonitão desse aqui, até eu fico feliz. Embora é meio suspeito falar isso, né? Mas que Deus o abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa usá-lo conforme a tua vontade. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É uma alegria de estar aqui novamente nessa igreja que em 2018 me acolheu maravilhosamente. Eu vim para Nova Andradina a fim de fazer a minha faculdade teológica e essa igreja me abraçou. Os irmãos às vezes não me conhecem muito porque nos domingos à noite eu não estava presente. Eu só vinha na escola bíblica dominical. Eu trabalhava na drogaria ultra popular à noite. E meu período era das 5 da tarde à meia-noite. Então
e só tinha uma folga por mês. E às vezes essa folga coincidia que eu ia para minha cidade lá em Goiás. Hoje, depois de formado, o Senhor me colocou na cidade de Centralina, ali no Triângulo Mineiro, já na divisa com Goiás, a 23 quilômetros da divisa do estado de Goiás. Nós estamos ali plantando uma igreja. Começamos no dia 18 de fevereiro, tivemos o culto inicial dia 26 de março de 2022. Nós tínhamos 2 membros na igreja. E hoje nós estamos contando com uma frequência de 12 a 15 pessoas. E Deus tem nos abençoado maravilhosamente ali. Nós também estamos colaborando com uma igreja já formada na cidade, não é numa cidade, é num vilarejo próximo lá, a 23 quilômetros também da cidade. Nós vamos 2 vezes por semana, nós vamos domingo pela manhã e terça à noite, levar a palavra de Deus ali naquele local, naquela igreja, que também nos acolheu maravilhosamente. Tem sido um trabalho maravilhoso, compartilhar a palavra de Deus com aqueles irmãos tem sido bênção. É uma igreja pequena, tem cerca de 20, 25 membros, uma igreja formada desde 1950, então estava sem pastor, estava tendo uma dificuldade tremenda, ia um pastor uma vez por mês de Uberlândia até lá. Aí Deus me deu a oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus ali. E em Centralina tem sido bênção para a gente, para mim, para minha esposa. Minha companheira, eu falo que ela tem pregado mais do que eu, porque ela convida mais. Eu estudando para o concílio, então fica aquela coisa, 2 igrejas para você preparar mensagens, para você preparar estudos bíblicos e estudar. Então o tempo fica bem escasso, mas o tempo dela, ela vai, ela convida, e Deus tem regado de bênçãos o nosso trabalho ali. E tem chegado pessoas, eu sempre falo, gosto de falar, porque tem uma senhorinha, ela tem 82 anos, ela tem um problema auditivo, e ela foi no primeiro culto, no culto inaugural, ela estava lá participando com a gente, e hoje ela se torna um braço direito, ela convida, ela é uma pessoa extraordinária. Ela, 82 anos, irmãos, ela vai de bicicleta em todos os cultos, ela não falta culto nenhum. Ela vai com a bicicletinha dela e ela convida pessoas, e ela vai atrás e ela fala: não, vamos lá na minha igreja, vamos conhecer, é uma igreja maravilhosa. Então ela não deixa de anunciar. Irmãos, eu também trago um abraço fraternal do irmão Francisco a esta igreja. Ele falou: olha, abracem os irmãos por mim. E eu quero dizer, tem sido uma bênção na cidade de Inaciolândia, irmão Francisco. Já promoveu uma reforma no templo, já fez um trabalho, está fazendo um trabalho que está impactando a cidade, impactando aqueles irmãos lá, entendeu? A igreja mãe, que é da cidade de Itumbiara, que é a minha igreja mãe também, certo? O pastor Luiz Cláudio amou o trabalho dele, porque ele tem uma capacidade que eu sabia que era grande, mas eu não imaginei que fosse tão abrangente como ela é. Ele, a irmã Rosa, os filhos estão abraçando aquela causa lá de uma forma maravilhosa, e os irmãos estão junto com eles. Então, eu já recebi ligações de lá dizendo: obrigado por ter mandado o pastor Francisco para nós, obrigado por ter nos ajudado. Então a igreja estava e foi uma coisa assim de Deus, a colocação dele lá, porque quando ele estava terminando seu curso, eu terminei 6 meses antes dele, e eu falei para minha esposa, falei: nossa, a igreja de Inaciolândia, eu falo que ela é a cara do irmão Francisco. O irmão Francisco é o perfil daquela igreja, mas eu não sonhava que fosse, porque o pastor estava lá há 10 anos. E aí assim que nós chegamos, nós fomos na cidade de Quirinópolis, num culto lá, passamos lá, pegamos esse pastor que estava lá, e ele falou: eu vou, pastor, recebi convite para a cidade de Araguari, e eu vou lá domingo. E eu fiquei calado, não podia falar nada. Esperei, ele foi, pregou, recebeu o convite, aceitou o convite. Quando ele comunicou à igreja, eu falei com o pastor da igreja mãe: se vocês não tiverem pastor, eu tenho um. E aí ele não pôde ligar para o irmão Francisco, porque no outro dia a mãe dele foi acidentada, ficou alguns dias na UTI, depois veio a falecer. Então foi eu que liguei para o irmão Francisco, foi eu que o busquei na cidade de Uberlândia e levei até a cidade da igreja, no culto que ele pregou.
ele foi uma bênção, impactou, mas ele está impactando agora, depois que ele assumiu. Tem sido um trabalho maravilhoso, e ele manda esse abraço, e eu me sinto orgulhoso ter sido usado por Deus para levar o nome dele até aquela comunidade ali. É uma cidade pequena, ela é menor do que Batayporã, mas é uma igrejinha muito aconchegante. Ele conta com cerca de 50, 60 membros. A igreja está prestes a se tornar uma igreja, deixar de ser uma congregação e tornar uma igreja, irmãos. Eu creio que não vai demorar. Ele também fez o concílio, nós fizemos o concílio junto. Eu até atrasei minhas férias para minha vinda aqui para Nova Andradina por causa do concílio. Eles marcaram para sexta-feira, eu tinha programado a minha viagem para quarta. Falei, na quarta-feira eu vou sair. Aí o pastor falou, sexta-feira é o concílio. Eu falei, não é possível, pastor, vamos fazer online. Ele falou, não, tem que ser, então vamos mudar, vamos passar para quinta. Aí eu mudei a data da minha vinda aqui. Mas o irmão Francisco nós fizemos juntos. Foi uma benção. E também ele foi aprovado na primeira fase. Lá em Goiás vai ser 3 etapas. Dia 6 agora será a próxima etapa, que a igreja esteja orando por nós, a nosso favor. Queridos, vamos ao que interessa para nós nessa noite, que é a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 28. Nós leremos de 18 a 20. E você que está em casa, você que está participando através da live, abra a sua Bíblia também, participe conosco, porque vai ser lida a palavra de Deus. E a mensagem é a que o Senhor tem para a igreja. É uma mensagem que eu creio que o Senhor preparou para o teu coração. Você que está em casa, abra também a sua palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Mateus 28, 18 a 20. Amém, irmãos? Ô misericórdia. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Oremos. Pai bondoso, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos colocamos diante do teu altar de graça em oração, Pai. Recebe esta oração como aroma suave diante do teu altar, Senhor. E agora que, após nós lermos a tua palavra, Senhor, nós cantarmos louvores ao Senhor, Pai, te adorá-lo, Senhor, recebe a nossa adoração, Pai. E também nós te rogamos agora que foi lida a tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Ilumina-nos com teu Santo Espírito, ó Pai, que ele tenha a liberdade de agir em nosso meio, ó Pai, de transformar a nossa vida, de mudar aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Isso eu te peço mais uma vez, no nome que está acima de todo nome, ó Pai, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, trata-se da grande comissão. Eu creio que todos nós já conhecíamos esse texto. E quantas pregações às vezes nós já participamos, cultuamos a Deus ouvindo pregações sobre esse texto. Mas o Senhor me incomodou um pouco quanto a esse texto, essa grande comissão. Porque a igreja tem sido, nos dias atuais, uma igreja morna. A igreja do Senhor Jesus tem olhado um pouco para si, tem sido um pouco egocêntrica e não cristocêntrica. E nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de uma mudança na igreja, de um modo geral. O mundo está falando isso hoje, avivamento. Mas eu não quero falar sobre avivamento. Eu quero falar de uma obra inacabada nesta noite. Por que uma obra inacabada? Porque essa comissão ela foi formada por 12 apóstolos. 3 anos e meio Jesus ensinando a esses homens. E depois ele envia eles para que eles fizessem essa obra.
Jesus não fez a obra ali, ele ensinou esses discípulos a fazer a obra. E isso chegou até nós hoje, mas nós estamos às vezes negligenciando essa obra. Conta-nos uma história que quando Jesus subiu ao céu, ele foi recebido com muita alegria pelos anjos. Mas um anjo perguntou a ele: Senhor, e agora que o Senhor veio, como vai continuar sendo a sua obra? E ele falou para o anjo: deixei 12 homens preparados para fazer essa obra. E o anjo tornou a perguntar: mas Senhor, se eles falharem? E Jesus lhe respondeu: não tenho outro plano, é só esse. O plano é esse, a grande comissão. E eu quero que você esteja refletindo nisso, porque você faz parte dessa grande comissão. Porque é uma obra inacabada, porque ela só vai acabar a hora que Jesus voltar. Nós vamos ter que dar continuidade a essa obra maravilhosa. Porque o método de Cristo é a igreja. Cristo morreu pela igreja. Cristo não morreu por brincadeira. Ele morreu por mim e por você. Eu sou igreja, você é igreja. Ele não habita aqui nesse templo, mas Ele habita no nosso coração. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele se preocupa com essa igreja. Segundo ponto, querido, é que o tempo de agir é agora. O tempo de agir não é amanhã, não é depois de amanhã. O tempo de agir é agora. Se você observar na palavra de Deus, todos os 4 evangelhos tratam dessa grande comissão. E Lucas também trata em Atos dos Apóstolos essa comissão para edificação da igreja, para levar a palavra de Deus até os confins da terra. Eu quero dizer para você que normalmente uma coisa que marca muito na vida é as últimas palavras de uma pessoa. Aquilo que ele fala, que ele orienta, as suas últimas palavras, elas realmente marcam a sua família. E quero te lembrar das últimas palavras de Jesus Cristo, já no final do seu ministério, que ele disse: os campos já estão brancos para a colheita. Os campos estão preparados para a colheita. Você está preparado para fazer essa colheita? Você pensou nisso? Nós temos que estar preparados para a colheita. O tempo é agora. E essa grande comissão, queridos, ela envolve toda a igreja. Não envolve o pastor, não envolve a liderança da igreja apenas. Ela envolve todos os membros da igreja, até aquele último convertido. Se um converter aqui nesta noite, se ele aceitar Jesus como seu Salvador hoje, ele vai fazer parte dessa grande comissão. Não podemos omitir, não podemos ser omissos à palavra de Deus, aquilo que Deus quer de nós, porque nós chamamos de Senhor. Se Ele é o meu Senhor, eu tenho que ser submisso a Ele, eu tenho que ser obediente a Ele. É a palavra dele que vale, não a minha. Paulo disse: eu sou escravo de Cristo. E quando ele disse eu sou escravo de Cristo, ele usou a palavra grega doulos, que significa um escravo sem direito a nada. Porque naquela época haviam vários tipos de escravos. Era escravo por 4 anos, por 10 anos, por 7 anos, até pagar uma conta. Mas Paulo diz: não, eu sou escravo, sem direito a nada. É o meu Senhor que manda e eu obedeço. E é isso que Ele quer de você. Ah, mas eu não posso ser igual a Paulo. Quero dizer para você: pode. Porque fé é dom de Deus. Fé você não vai, porque eu cultivei a minha fé. Não, é Deus que te dá a fé. Mas você tem que buscar. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que ter momento de intimidade com Deus, você pode ter crescimento com Deus. Essa igreja precisa de se envolver com o propósito de Deus, que é o Evangelho.
do Senhor, é levar esse evangelho às pessoas que ainda não conhecem. Tem tantas pessoas que conhecem Deus de ouvir falar, mas não têm experiência com Deus. Nós temos experiência com Deus. Se nós formos levantar a mão aqui, cada um falar dos milagres que Deus tem feito na sua vida, nós vamos passar a semana aqui, dia e noite, porque são bênçãos incontáveis. E quer dizer para você, você foi alistado para fazer parte da maior comissão de resgate do mundo. E não é um resgate qualquer. Não é do furacão Katrina, não é de Brumadinho, não é agora dos terremotos que estão acontecendo na Turquia. Não, queridos. Não é dos acidentes naturais que nós estamos falando. Não. Mas do maior acidente cósmico que já aconteceu, que é a queda do homem. Esse sim é a maior tragédia temporária. Ela não é uma tragédia temporária, ela é uma tragédia que leva à perdição eterna. E você faz parte dessa comissão de resgate das pessoas que estão indo para essa condenação eterna. Você se diz salvo, eu sou salvo em Cristo Jesus, amém, glória a Deus por isso. Você precisa sim confiar, acreditar, porque Deus te deu a salvação, Ele não vai te tomar. Mas Ele te deu talentos, não foi para enterrar, foi para você trabalhar com eles, foi para você resgatar outras pessoas. Alerta a igreja do Senhor Jesus, alerta. Nós precisamos de ir em busca das almas perdidas do Senhor. O Senhor tem preocupação com todas. E essa grande comissão, talvez ela esteja distante de nós. É porque o nosso conceito de ser um bom cristão não pode ter o mesmo de Cristo Jesus. Por isso que nós não estamos conseguindo enxergar essa grande comissão nos dias atuais. Por isso nós estamos afastando dessa comissão. Deixa para o pastor, deixa para a liderança da igreja, deixa para aqueles irmãos que estão mais tempo na igreja. Não, queridos. A responsabilidade é minha e é sua. A responsabilidade é de todos nós. Lembre-se de uma coisa, queridos. Para fazer discípulos, nós temos que ser discípulos. Precisamos sim de mudar, de transformar. Nenhum cristão, querido, pode ter vida estéril. Nenhum. Tem muitos que acham que estar nos cultos de quarta-feira, de domingo, ou às vezes no culto nos lares, isso é suficiente. Não é não, queridos. Isso é pouco. É importante, isso alimenta a nossa alma. Mas não é isso que te dá salvação. A salvação não é por frequentar a igreja, é por ser igreja. Você tem que ser igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, olha: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Se você voltar um pouquinho atrás, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1, no verso 5. Queridos, nós precisamos saber que nós precisamos de dar frutos. Nós temos que ser igreja. Lá, se nós voltarmos um pouquinho, nós não vamos ler não, só vou comentar com os irmãos. Mateus, capítulo 21, verso 19. Está falando daquela figueira que Jesus vai andando no caminho, olha, viu uma figueira lá com as folhas lindas. Ele foi lá, procurou figo e não encontrou nenhum. E ele falou: ninguém jamais coma figo de ti. E ela secou-se. Jesus foi mal? Não. Jesus nos deu o exemplo, porque Ele vai vir, e Ele vai vir para procurar frutos na nossa vida. Ele não vem buscar folha para fazer chá, Ele vem buscar frutos. Ele quer saber dos frutos que você está produzindo. Igreja do Senhor, mais uma vez eu digo, abra os teus olhos, alerta-te, igreja, porque o Senhor nos chama para a grande comissão dEle.
Se nós observarmos nessa grande comissão, todos os verbos estão no gerúndio, mas fazer discípulo é uma ordem, é algo mais sério. Jesus não mandou fazer fã. Quem precisa de fãs são os artistas. Jesus não mandou fazer admiradores. Quem precisa disso são atores e jogadores de futebol, é que buscam admiradores. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas, depois abandonar bebês espirituais. Não, Jesus não fez isso. Ele quer discípulos. Lá em 1 João capítulo 2, versos 5b e 6, ele disse: nisto sabemos que nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você está andando como Cristo andou? Você já parou e pensou nisso? Como Cristo andava? Amando as pessoas, indo ao encontro das pessoas necessitadas. Quando ele encontra aquela mulher samaritana lá no poço, era meio-dia, mas ele foi intencionalmente ao meio-dia, porque ele sabia que ela ia, ali era meio-dia, porque de manhã iam as mulheres honestas, mas Jesus estava buscando o perdido, estava buscando aquela mulher perdida, e ele oferece água da vida para ela. Ele foi intencionalmente. Queridos, nós precisamos de ter relacionamento interpessoal com as pessoas. Nós precisamos de buscar as pessoas, de conviver. Você que trouxe uma pessoa para a igreja, não abandone, não deixe que o pastor vá cuidar dela, não. A responsabilidade é tua também. O Senhor quer isso de você. Ele não quer que você abandone os bebês espirituais, não, mas Ele quer que você dê o leite e chegue a dar o alimento sólido, que é a palavra de Deus. Nós começamos com coisas leves, e depois vem a pauleira, né, pastor? Que tem dia que a gente vai ler a palavra de Deus, a gente fala misericórdia, tem que pôr o casco de tartaruga, porque Deus bateu forte. O Espírito Santo realmente nos repreende, nos muda, nos transforma. Precisamos mudar, queridos. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus não mandou recrutar crente e encher a igreja, não. Não é isso a meta de Jesus. Ele quer convertidos maduros. Ele quer pessoas que entreguem totalmente o seu coração e tenham suas vidas mudadas, e entregue totalmente a Ele. Eu quero levar você a refletir. Você viu na multiplicação dos pães? A palavra de Deus tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A teologia nos mostra que teria ali cerca de 15 a 20 mil pessoas naquele momento. Todos eram discípulos de Jesus? Eu creio que não. Tinha muitos seguidores de Jesus, mas Jesus quer discípulos. Quero te dizer, às vezes você fala assim: mas o discípulo não é um seguidor? Sim, sim, meu irmão, minha irmã, mas nem todo seguidor é um discípulo. A diferença do seguidor é aquele que vai à igreja para receber de Deus uma bênção. Ele vai à igreja para receber algo de Deus. O discípulo é o contrário. Ele abandona tudo que tem e vai para a igreja louvar a Deus pelo que Deus já fez na vida dele. Esse é o discípulo, e é esse que ele está buscando, e é esse que ele está alertando hoje. Abre os teus olhos, filho. E se você é um seguidor de Cristo, você tem a oportunidade hoje de fazer um concerto com Ele e falar: Senhor, eu quero ser um discípulo do Senhor. Senhor, eu quero te servir em espírito e em verdade. Porque o discípulo, querido, ele vai enfrentar dificuldades. Não é fácil ser discípulo, não. Não é fácil. Lá em Mateus 16, 24, a palavra de Deus está falando para nós lá que aquele que quer ser discípulo tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E você sabe o que é tomar a cruz, querido? A cruz de Cristo levou ele aonde? Ao Calvário, levou à morte. E Jesus está te falando é isso: entrega a tua vida, sai fora, pega a sua cruz e siga-me.
nem que seja para a morte, mas você vai, porque se você morrer por Cristo, você está garantido no céu. Ninguém tira da mão do Pai nem a alma dele. Aquele que serve a Jesus em espírito e em verdade, aquele que é discípulo de Jesus, não vai sair das mãos dele nunca. Olha, queridos, hoje nós temos muita adesão na igreja, mas pouca conversão. Tem pessoas aderindo. Muitas vezes eu tenho falado que está na moda ser crente. No Brasil hoje é moda ser crente. Mas eu quero falar para você, não seja só crente, seja cristão. Cristão é pequeno Cristo, é aquele que pisa nas pegadas do Senhor, é aquele que sabe amar o próximo, é aquele que deixa a sua comida e dá para o outro, dá para o faminto. Ser cristão é ir em busca das almas perdidas. E é isso que nós precisamos. Nós temos grandes ajuntamentos hoje, mas tem pouco quebrantamento na igreja. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. E temos igrejas vazias, cheias de Deus. Porque quando o evangelho é pregado, quando é pregado contra o pecado, contra coisas erradas, muita gente, ele não quer ouvir, ele quer ir embora. Mas quando é pregado prosperidade, curas, milagres, a igreja vai encher. Eu quero te dizer uma coisa, não sou contra cura, não sou contra milagre, não sou contra nada disso, porque os milagres acontecem no meio do povo de Deus todos os dias. O povo de Deus é recheado de milagres na vida dele. Não tem um aqui sequer que não recebeu um milagre de Deus. Sem contar com o maior de todos, que é a conversão. É o que Deus faz na nossa vida. Pega um ateu igual a mim e transforma ele num pregador da palavra. Isso é poder de Deus. Mas eu quero te falar mais. Os milagres de Deus acompanham o povo de Deus. É cura, é libertação, certo? É financeiro também. Por que não há prosperidade no meio do povo de Deus? Sim. Não é pecado ser rico, não é pecado ser próspero, não. Só que o teu coração não tem que estar nisso. O teu coração tem que estar em Deus. Deus dá a cada um segundo o que Ele quer. Nós precisamos de mudar. Nós temos grandes multidões que buscam as bênçãos de Deus, mas não querem um compromisso com o Deus da bênção. Nós precisamos pensar isso e repensar isso. O compromisso com o Deus da bênção, o Deus que pode te abençoar, o Deus que pode libertar da tua enfermidade, pode libertar do teu problema financeiro. O compromisso é com Ele. É Ele que sabe como é que está teu coração, Ele sabe como é que está as tuas finanças, Ele sabe como é que está a sua saúde. Ele não precisa de ir lá passar um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética para diagnosticar um problema de saúde. Ele sabe, Ele te conhece por dentro e por fora. Entrega a tua vida totalmente para Ele. O milagre vai acontecer. Terceiro ponto que eu quero compartilhar, queridos: o alcance dessa grande comissão para nós. Tem um grande alcance para nós. Ele diz: fazei discípulo de todas as nações. A palavra nações é o mesmo que etnia. Onde houver um povo com a sua língua, cultura, a sua raça, ali o evangelho deve chegar. É ali que nós temos que levar o evangelho. Aí você vai falar para mim: mas eu não posso. Como que eu vou lá na Arábia levar o evangelho? Você pode. Você não vai lá, mas você vai participar de missões mundiais. Você vai dar sua contribuição financeira para aqueles que estão indo lá, entregando a sua vida todos os dias. Ele levanta cedo e sabe que ele está correndo risco de morrer a qualquer momento. E ele precisa de recursos. Ele precisa da sua oração. Você precisa, como igreja, sustentar, porque nós temos que levar essa grande comissão para frente. E ela não é só financeira, ela precisa de oração também, ela precisa de dinheiro, ela precisa que a igreja esteja voltada para isso. Esse povo que está lá, Deus comprou com o sangue precioso do seu filho, e Deus os ama. Por isso nós temos que enviar alguém para lá para pregar. Queridos, eu falo pela minha experiência hoje de plantar uma igreja, de estar plantando uma igreja que eu não plantei, estou plantando uma igreja.
Entenda, é diferente de abrir uma igreja, tá? Eu não gosto da palavra, vai abrir uma igreja lá na cidade. Não, em Centralina nós estamos plantando uma igreja. Por que plantar? Quando você planta, você tem que adubar, você tem que regar e esperar pacientemente para o fruto daquilo que você plantou. E eu tenho certeza que em breve nós teremos uma igreja em Centralina, mas por enquanto é uma congregação. Mas porque nós estamos plantando. Agora você imagina, eu tenho a liberdade de ir lá para a praça pública e levantar a Bíblia e pregar. Você imagina aqueles povos que estão nesses países fora aí, que ele não pode falar nada, ele tem que pregar, ele tem que ir atrás, correndo risco a todo momento. Ele precisa das nossas orações. Se eu preciso, você imagina eles. Nós precisamos de mudar e fazemos parte dessa grande comissão. Não é só ir lá e pregar, porque talvez se eu for lá eu não estou preparado para eles. Estou preparado para Centralina. Estou me preparando a cada dia. São mentorias, são cursos e mais cursos. A Convenção Batista dá muito suporte. Nos dias 10, 11, 12 e 13 estaremos em Belo Horizonte, em Ravenna, fazendo academia missionária, nos preparando para plantar uma igreja. Terminei há poucos dias o CTPI, é o curso de plantação de igreja. É muito difícil plantar igreja, queridos. É muito difícil. Mas eu vou te falar também, é muito difícil o pastor pegar uma igreja pronta e dar continuidade no trabalho. Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque as pessoas estão tirando os olhos da grande comissão. As pessoas da igreja estão tirando o coração da grande comissão que o Senhor nos convocou para participar dela. Eu quero saber, são implicações dessa grande comissão na nossa vida. É envolver a integração dos novos convertidos. A igreja é importante. Não existe crente isolado fora da igreja, ou fora do corpo que é a igreja. Como não existe ovelha fora do aprisco. Ela tem que estar, porque se ela ficar fora, o lobo vai arrebanhar, o lobo vai pegar. Nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, precisamos cuidar dos novos convertidos. Nós precisamos de envolver esses novos convertidos nos ensinos da palavra de Deus. Levar essa palavra para eles. Queridos, mudar, vamos fazer a mudança. Ensinar todas as coisas, não apenas as mais agradáveis. É fácil falar o que eu estou falando aqui hoje. Difícil é você ir atrás da pessoa que tem pouco conhecimento, que ainda está com um pé no mundo e outro na igreja, que sentiu o desejo de estar na igreja, mas a hora que ele vê lá uma cervejinha, que ele vê o seu forrozinho antigo lá, ele está indo lá. Você amar ele, querido, você ensinar a palavra de Deus. Olha, não é por aí. Não é fácil, mas é possível. E você é capaz de fazer isso. Não tem ninguém incapaz no reino de Deus, porque quem capacita é o Senhor. E Ele é o professor dos professores, Ele é o mestre dos mestres. Ele não erra em nada. Não deixe a preguiça tomar conta de você. Não deixe. Nós temos que ensinar as pessoas a guardar. Não só guardar na cabeça, mas a obedecer a palavra de Deus. O discípulo é aquele que obedece. Se nós olharmos nessa grande comissão, nenhum dos discípulos falou para o Senhor: Senhor, mas como vamos fazer isso? Não, você não olha, não tem na palavra de Deus. Porque todos sabiam, vai ser difícil, mas nós vamos. É difícil, mas nós vamos. E o Senhor sabia que era um trabalho difícil e árduo. Por isso Ele disse: eis que estarei convosco até a consumação do século. Ele não nos deixa só. Não tenha medo de fazer discípulo. Não tenha medo de ser discípulo, porque o Senhor está conosco. O poder de Jesus está à nossa disposição, queridos. É só clamar, é só buscar. Você está tirando tempo para Deus? Você levanta e ora? Lê a palavra?
Eu gosto de desafiar, queridos. Você precisa café da manhã, você precisa de almoço, você precisa do lanchinho à tarde, você precisa do jantar. E muitos ainda fazem um lanchinho à noite antes de dormir, porque estão preocupados com o seu corpo. Qual é o alimento que você está dando para a sua alma? Você alimenta a tua alma é com a palavra de Deus, é com oração, é buscando a presença de Deus. Tira tempo para Deus, querido. Você dá o dízimo do teu dinheiro, tira o dízimo do teu tempo. Tira 2 horas por dia para Deus. Não é muita coisa não, querido. Não é não. Olha, eu confesso uma coisa. Quando eu comecei a tirar tempo para Deus, eu falei, eu vou orar pelo menos 5 minutos. E eu orei, que eu olhei no relógio, tinha 1 minuto e meio. Falei, meu Deus, eu não lembrava mais nada do que orar por quê? Mas continuei orando. 15 dias depois eu orei os 5 minutos. 3 meses depois eu orei meia hora. E depois que eu terminei de orar, ainda comecei a lembrar, nossa, eu não orei pelo meu cunhado, não orei pela minha empresa que eu trabalho, não orei pelos meus colegas de trabalho, o pai dele está doente. E eu comecei a lembrar de coisas, porque eu estava alimentando a minha alma com a oração, com a busca do Espírito Santo de Deus. Ele está gemendo por nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Querido, alegra o Espírito de Deus. Tenha comunhão com Deus. Jesus está à nossa disposição. Disse, eis que estarei convosco. Não sou eu que estou te falando não, é a palavra que diz para nós. Foi Ele que disse para os seus discípulos. Se você é discípulo, você está recebendo essa palavra. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, queridos. Foi o que Ele falou nesse texto. Ele está falando para nós. Não sobrou nada para o diabo. Nada. Não se preocupe com o inimigo, não. Ele foi derrotado. E derrotado por Cristo lá na cruz. A palavra de Deus nos diz para nós assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Jesus triunfou sobre o inimigo, venceu tudo. E Ele não tem poder, nem no inferno Ele tem poder. Nem lá onde que Ele se gaba de tudo. Ele está vazio, porque Jesus o despojou. Jesus tirou tudo dele lá na cruz do Calvário. Ele é oco, mas Ele se gaba. Ele é sagaz. Mas não deixa Ele interferir na tua vida. Não deixa, querido, porque Ele é um derrotado. Apocalipse 1,18 diz para nós assim, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é que tem a chave do inferno, não é o inimigo não. Não é o diabo que ele vai lá, destranca e entra e sai a hora que ele quer, não, certo? O poder está em Jesus, no qual está conosco todos os dias. É a promessa dele para nós. Querido, não teima, não deixa o diabo, que ele é sagaz, ele fica tentando um meio para nos derrubar. Não deixe. Fortaleça a tua alma, fortaleça-te com a oração e com a leitura da palavra de Deus. Nós podemos vencer. Nós precisamos da presença de Jesus na nossa vida. Sem Ele nada somos, nada podemos. Sem mim nada podeis, nada. Porém Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Para você é assim também? Você crê nisso? Você confia nisso de coração? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe o poder que tem a oração, querido? É muito acima do que nós podemos imaginar. É muito acima. Eu fui salvo pelo poder da oração. Em 1999, eu tive uma parada respiratória. E quando eu saí para o hospital sem respirar, uma irmã, minha vizinha, passou a mão sobre a minha fronte e disse, filho, vai em paz, que eu estou orando por você. Esta oração chegou no trono da graça de Deus. Meia hora sem respirar, queridos. Eu já contei isso aqui uma vez. Até entrar em coma. E não tive sequela cerebral.
poder da oração, é poder daquilo que nós não imaginamos que pode acontecer, mas o poder do nosso Deus é sobrenatural, é a confiança. Eu confesso, eu não orei, mas aquela vizinha minha é uma serva do Deus vivo, ela é discípula do Senhor Jesus, ela orou, confiou e o milagre aconteceu, e eu fui beneficiado. Queridos, não deixe de orar, não deixe de interceder uns pelos outros, não há impossíveis para o nosso Deus. Como nós vimos a passagem de Lázaro, 4 dias, mas Lázaro sai para fora, e ele vem para fora. Não há impossíveis para ele. Nós precisamos desfrutar dessa presença, e essa presença de Jesus é contínua, é em todo lugar. Ele nunca nos desampara, não nos abandona em hora nenhuma. Ele é como sombra à nossa direita. Ele é o vigia que não dorme e nem cochila. Ele está sempre atento. A palavra de Deus diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Queridos, nosso Deus não dorme não, Ele não cochila não. Depois você abre lá, Salmo 121, verso 4. Ele não dorme, Ele não cochila. Por quê? Porque Ele tem cuidado de mim, de você. Ele está olhando o que está acontecendo conosco. Ele quer nos ajudar. Agora, Ele não vai invadir não, querido. Ele espera você clamar. Apocalipse 3:20, Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus não vai invadir nem a tua casa. Ele está batendo na porta, está esperando você abrir e falar: Senhor, entra aqui no meu coração, Senhor, eu quero fazer morada nele. Entendeu? Ele está falando que eu quero fazer morada no teu coração, para mim. Agora, se você não abrir, não vai entrar não, ele não vai invadir não. O diabo que invade tua casa, invade tua vida, coloca a pedra de tropeço. O Senhor não. O Senhor está esperando você chamar ele, você clamar por ele. E quando você clama, o povo dele, ele cuida. Você lembra da passagem lá do Mar Vermelho? O povo de Israel saiu do Egito, 3 dias eles caminharam pelo deserto, e Deus mandou Moisés: leva lá para a beira do Mar Vermelho. E eles desceram um desfiladeiro, um paredão intransponível à direita, outro à esquerda, nas costas do Mar Vermelho. E Deus endurece o coração de Faraó, e o exército de Faraó chega ali no desfiladeiro. E o povo começou a clamar e a reclamar. E Moisés: olha, não se preocupem, esses egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis, porque o Senhor pelejará por vós. Que o Senhor colocou aquela coluna de nuvem que tampava o povo de Israel durante o dia, entre Israel e os egípcios. A coluna de fogo Ele colocou, continuou iluminando o povo de Israel. A noite se tornou em dia, mas para os egípcios era escuridão, era negridão. É Deus cuidando do seu povo. O impossível acontece. Mas muitas vezes, querido, nós estamos esperando que Deus vai nos livrar, não vai dar uma vida sem problema nenhum. Mas não é assim que acontece. Olha o que aconteceu com José. Odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Como escravo, ele foi parar na prisão injustamente. E Deus não livrou ele de nada disso, mas livrou em tudo isso. Em todos os problemas dele, Deus foi livrando. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não os livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. E muitas vezes nossa fé é provada, porque Deus não tenta você, o diabo te tenta. Tentação é diabólica, mas a provação é divina. Olha, que foi com Daniel lá na cova. Deus não tirou, não evitou que ele fosse para a cova, mas livrou ele lá na cova, fechou a boca dos leões. Queridos, às vezes o problema nosso, nós estamos reclamando porque não está chegando o socorro de Deus. Mas vai chegar, porque na hora certa Deus vai entrar com a providência. Deus vai entrar com a providência. Mas você tem que ser discípulo, você tem que crer. Sadraque, Mesaque e Abednego não negou o Senhor em situação nenhuma. O problema era grave. Olha, você agora vai tocar uns instrumentos. Se vocês não se ajoelharem diante da imagem que eu fiz, vocês vão para a fornalha. E eu quero ver quem é o Deus que os livrará da minha mão. E a resposta deles foi: ó rei, fica sabendo uma coisa. Se o Deus que nós cremos quiser nos livrar, Ele nos livrará. Porém,
fica sabendo, ó rei, que não ajoelharemos diante da imagem que o Senhor fez. E a ira do rei se acendeu e mandou acender as fogueiras 7 vezes mais forte do que era acostumado. E o livramento acontece, queridos. Mas eram pessoas das quais nós precisamos ser imitadores, ter a fé, ter a confiança no Deus vivo e verdadeiro, porque o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou Daniel, que livrou José, é o Deus que nós cultuamos aqui nesta noite. Não é outro Deus não, e Ele não perdeu o poder. O seu poder é inigualável. Ele é um Deus eterno. Queridos, vamos para frente. O nosso Deus é o Rei soberano do universo. E Ele, quando Ele dá uma ordem, Ele quer que você obedeça. E portanto Ele disse: ide, fazei discípulo em todas as nações. Você está preparado para ser obediente? Para ir e fazer discípulo aqui em Nova Andradina? Ele não está te mandando lá para a Arábia não. Está te mandando fazer discípulo aqui. Está te mandando fazer discípulo aqui em Nova Andradina. Está mandando você cuidar das ovelhas perdidas aqui de Nova Andradina. Podia ter 20 igrejas batistas aqui em Nova Andradina. Se você despertar, vai ter. Se você se tornar um discípulo verdadeiro, fervoroso, vai acontecer. Vai acontecer PGMs em todos os lugares, vai construir congregações em todos os bairros de Nova Andradina, e serão igrejas futuramente. Estava conversando com o irmão, até eles tinham me passado o convite há um tempo para pregar lá em Gurupi. São 8 igrejas batistas, mas 4 congregações, numa cidade de 100 mil habitantes. É pouco. É pouco, queridos. Nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, mas o que acontece? Nós estamos enterrando os nossos talentos. Nós estamos sendo ouvintes e não praticantes da palavra. Não estamos sendo obedientes a ponto de entregar a nossa vida, de tirar tempo para Deus. A gente ouve muito: não vou na igreja porque eu estou cansado, estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo outro. Mas a hora que a coisa aperta, vamos para Deus. Peça aos irmãos que orem por mim. Queridos, não é errado pedir oração, mas precisamos ser obedientes a Deus. Precisamos mudar a nossa maneira de agir como cristão. A igreja tem que se renovar as suas forças no Senhor. A igreja precisa de mais obediência ao Senhor. Eu quero concluir. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Não precisa de me responder. Você responda para o Papai do Céu. Você tem feito discípulos? Você tem buscado os perdidos? Você tem sido o ministro da reconciliação? Você tem levado a palavra de Deus a casais que estão à beira da separação? Você tem amado essas pessoas? Você tem preocupado com os casais da igreja? Não é porque nós estamos numa igreja evangélica, numa igreja cristã, que não há problemas conjugais, queridos. Igreja, abra os olhos. Vamos orar pelos casais da igreja. Vamos orar pelos casais de Nova Andradina. Não é só na igreja não. É triste um casal quando separa a criancinha pequenininha lá, sofrendo com a ausência do pai, ou às vezes com a ausência da mãe. É nosso dever como igreja do Senhor orar, interceder para essas pessoas, e não esperar que aconteça a separação para depois nós irmos lá, não. Você tem gerado filhos espirituais? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas pessoas você convidou para a igreja? Convidar é fácil. Tem um pastor amigo meu que ele disse que o crente tem que conjugar 3 verbos: convidar, orar e participar. O crente precisa conjugar esses 3 verbos. Se você não sabe pregar, mas convide a pessoa, para que aqui vai ter um pregador que vai estar levando a palavra do Senhor. E a conversão não é fruto do nosso entendimento, é a ação do Espírito Santo na vida de todos nós. A conversão, ela vem, é o trabalho do Espírito Santo no coração do homem.
Nosso coração é duro, mas o Espírito Santo quebranta, Ele muda. Eu quero te lembrar de uma coisa: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E você está com a incumbência do Senhor Jesus para resgatar essas almas. O dia que eu converti, que você converteu, houve uma festa no céu. Porque a palavra de Deus diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Você está provocando festa no céu. Festa é tão bom, né, queridos? É maravilhoso. Uma festa é maravilhoso. Vamos provocar festa nos céus. Vamos ser obedientes ao Senhor. Vamos fazer parte dessa grande comissão, para que a hora que Jesus voltar, ela acabar. Mas até lá nós precisamos de trabalhar. Nós precisamos de completar essa comissão, esse trabalho que o Senhor designou para nós. Por isso, mais uma vez, eu quero repetir para você: abra os teus olhos espirituais ao que o Senhor está falando através da sua palavra. Amém, queridos? Mais uma vez eu quero agradecer a bondade do pastor Roberto pelo convite, pela igreja que sempre nos acolheu. Que Deus esteja abençoando ricamente essa igreja. E quero dizer para os irmãos: vocês estarão sempre no meu coração. Eu sempre vou levar o nome dessa igreja aonde que eu for, porque vocês foram muito especiais. Pastor Reinaldo foi no meu estágio supervisionado, ele que coordenou meu estágio supervisionado aqui na igreja. Não pude terminar todo aqui porque infelizmente nós tivemos essa pandemia, mas ele acompanhou o meu estágio e com toda a sabedoria, com a capacidade que ele tem, nós tivemos o privilégio de tirar nota máxima no estágio supervisionado, porque essa igreja nos acolheu, nos ensinou. Muito obrigado, igreja. Pastor Roberto, muito obrigado pela oportunidade rica que o Senhor nos deu nesta noite. Com certeza a igreja ganhou com essa mensagem de hoje, com a sua presença, a presença da sua esposa. E vamos sair, irmãos, com esta autoridade que Jesus nos concedeu, né? De ir e anunciar o evangelho. Estava falando para a Cláudia ali, Cláudia cabeleireira, né? Está vindo na nossa igreja, aí já há algum tempo. E estava dizendo para ela que quando nós vamos anunciar o evangelho, não precisa a gente pregar o evangelho. Basta você dizer: convide ela para a igreja. Vamos assistir um culto na igreja hoje. Vai pregar o pastor, ou fulano, ou ciclano, ou na escola dominical. E deixa que o Espírito de Deus comande aquela vida, né, Cláudia? Porque ela é cabeleireira e de repente cortando um cabelo. Ela gosta de fazer algum ato de beneficente também para algumas pessoas que carecem, né? Ela fala: não cobro para essas pessoas, eu vou lá, corto o cabelo, preparo, faço. Aí eu disse para ela: ora com essa pessoa, pergunta se pode orar por ela. Se disser sim, ora por ela e estende o convite. Olha, eu sou da Igreja Batista, né? Se quiser fazer uma visita para nós na quarta, no domingo de manhã, domingo à noite, e deixa o Espírito Santo de Deus operar. Acabou. É o que você pregou hoje à noite aqui. Mas vamos ficar em pé, irmãos. O Ministério de Louvor vem aí. Vamos encerrar cantando um hino e bem animado, né, para louvor do nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Gilberto, podemos dizer nosso querido pastor Gilberto, porque o Senhor, ó Deus, já o chamou, já o vocacionou a ser um pastor, um cuidador de almas, junto com a sua esposa, com a sua família, ali, Senhor Deus, na cidade, na sua igreja, aonde o Senhor o colocou. E também a vida do nosso querido irmão Francisco, a sua família. Muito obrigado pela sua palavra de despertamento para a nossa igreja. E é isso que nós desejamos, ó Deus, ganhar almas, testemunhar para Jesus, testemunhar para as pessoas do que Jesus tem feito em nossas vidas. Que o Senhor guarde no seu retorno, como diz o Salmo 121, o Senhor guarda a sua entrada e a sua saída agora e para sempre. Amém. Amém.
E que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, seja com você, com a tua vida, que a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua casa. E a bênção do Senhor, hoje para todo sempre, nós oramos, amém. Nós vamos cantar e terminando o cântico, eu vou convidar o pastor a ficar lá na porta, porque muita gente vai querer te dar um abraço aí. Fique lá na porta, cumprimentando aqueles que ainda não te conhecem. E vamos encerrar cantando, louvando ao Senhor. Tudo bem aí? Pode ser a do Roberto? Do Roberto não, né? Não, a minha, do Roberto é a minha. Que eu merece ali.